Começa agora a Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa. Apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite! Hoje é dia 21 de agosto. Desta maneira, você pode se olhar, conferir se você quer estar conosco aqui no Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. E a pergunta que nós trazemos é: você está vibrando na escassez? O que está escasso na sua vida? O que você gostaria de ouvir para amenizar essa dor, esse momento que você está vivendo? Então vem conosco. E se fizer sentido ainda, que tal você compartilhar esse vídeo com as pessoas que estão ao seu redor, com pessoas que estão precisando também do apoio do nosso convidado de hoje. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sou Arlete Aquino Dalpino, a mãe girafa. Espero que você seja bem recebida. Aqui ao meu lado direito está a nossa numeróloga favorita. E hoje ainda tem surpresas aqui no estúdio, gente. Adoro essa frase. Isso não é ego, tá, gente? É estudo mesmo para me tornar uma quase 100%, não, 90% numeróloga. Tem muita coisa para estudar ainda. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 21, é um dia especial porque o 21 quer dizer o mundo que você cria. Qual é? O arquétipo 21, o mundo é isso. O seu mundo está bem? Está em paz? Então, cada um pode recriar hoje? Pode. E aí, se você pegar todo esse conhecimento que você vai adquirir e se nutrir daquilo que é positivo e libertar do que é negativo, pense no seu novo mundo. Energia do mês 8. Aí você fecha com chave de ouro. Beleza? Consulta gratuita aqui, gente. Foi super bom. E a gente continua. Lulu. Olá, sou Luciana Gótola, hipnóloga condicionativa. Estou aqui do lado da minha linda, que ia ser surpresa, mas ela já está aqui, ó. Ana Bacos. Um prazer imenso estar aqui com vocês. O programa de hoje será maravilhoso, um tema sensacional. Então, aproveitem, mandem perguntas. Mesmo estando gravado, essas perguntas serão respondidas, tá bom? E a Ana, como já está do meu lado, pode se apresentar, amore. Beijo. Bom, sou Ana Bacos. Eu sou mentora, palestrante e estou aqui hoje no estúdio. Normalmente eu estou em São Paulo, mas hoje eu vim aqui no estúdio para fazer esse programa maravilhoso com essas meninas especiais. Agora eu passo a bola para a Babi. Pega aí, Babi! Opa, peguei aqui, Ana. Boa noite, Ana. Boa noite a toda a equipe do Prosa Criativa. Bom, o nosso programa vai ficar gravado no YouTube do Vivência Espírita, né? E a gente vai estar compartilhando o link durante a semana, né? Para a gente poder compartilhar. E eu passo a bola agora para a Arlete para apresentar o convidado. Para quem que a gente vai passar, Arlete? Quem trouxe o convidado? Boa! Quem trouxe? Quem? Nossa, Luciana então, e Raimunda. Agora, peraí. Vai, Lu. Pegou.
Com as duas Peguei mãos. com as duas mãos assim, ó, para não cair. Boa. Eu apresento então nosso querido Isis. Se apresente, seja bem-vindo. Um prazer imenso estar contigo aqui conosco. Isso é só... Boa noite a todos, esses ouvintes que estão vendo aqui. É um prazer inenarrável estar aqui nesse programa magnífico, uma honra muito grande. Estou aqui para a gente traçar algumas linhas sobre essa questão de vibrar na escassez. Eu sou psicólogo, terapeuta corporal sistêmico, facilitador de constelações, escritor e algumas coisinhas mais. E nesse momento aqui me disponibilizando para vocês, para a gente olhar um pouquinho mais a fundo esse tema, tão calente, né? Extremamente calente, né, Isis? Eu acho que quem não passou por esse período de escassez, ou quem ainda está passando por isso, né? São fases das nossas vidas que nós temos que olhar com muita força. A primeira pergunta que eu queria trazer para você: existe outra consequência do paradigma da escassez, que é a culpa de ter dinheiro? Exatamente. Né? Eu vou até pegar um gancho da nossa amiga Arlete, que ela fala que de 21... Isso é da Raimundo. Isso. Que o 21 é a numerologia da criação, né? E para dizer que a gente vive aquilo que a gente cria. E a gente cria exatamente aquilo que a gente acredita. Olha que coisa louca, né? Nós passamos por experiências que são criadas por nós mediante aquilo que a gente acredita. Então as nossas crenças, elas vão ditando aquilo que a gente vai experimentando, né? A gente precisa no sentido de ser interessante, não de ser obrigado. É interessante que a gente veja o que está por trás de tudo isso. Quais são as nossas crenças? Tem as crenças limitantes, as crenças castradoras, né? Então, é interessante que a gente comece a observar quais são esses movimentos que geralmente são inconscientes, que fazem com que a gente faça aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está repetindo, aquilo que a gente está colocando na nossa vida. E a escassez, ela é também produto de uma crença, ou de várias crenças que nós trazemos, né? É por isso que a gente vibra na escassez, porque nós estamos vibrando exatamente aquilo que nós acreditamos, né? A gente coloca na nossa vida aquilo que a gente acredita. E muitas pessoas vibram na escassez? Você acha que todos? Eu acredito que quase todo mundo, via de regra, vibra na escassez. Por quê? Porque nós fomos aprendendo a fazer isso, né? Tem um grande mestre indiano que ele fala o seguinte: a coragem nasce com a gente. Agora o medo é aprendido. Existem muitas coisas que nós aprendemos. Existem muitas coisas que nós apreendemos, no sentido de colocamos na nossa vida, né? E colocamos como verdade absoluta. E uma vez que a gente coloca isso como verdade absoluta, a gente passa a vivenciar isso como verdade absoluta. E uma crença que é assim muito, ela graça na sociedade é em relação ao dinheiro, né? Sim. Nós temos uma crença fruto de uma herança cultural, uma herança religiosa, um movimento que vem de anos e anos, que diz que ser rico é pecado, né? Ou, em outras palavras, que quem é rico não entra no reino do céu, né? O que, na verdade, é uma inverdade, não foi isso que foi dito. A palavra certa é: a pessoa que é rica tem mais dificuldade. Não quer dizer que ela não vai entrar. Se torna um pouquinho mais difícil, mas não é impossível. Muito pelo contrário. Se a pessoa souber trabalhar bem, né, essas crenças, ela vive tranquilamente. E é isso que nós estamos pautando aqui, né? Aquilo que a gente está vibrando, né? Posso complementar? Pode, ué. Quando você falou a crença em relação ao aprendizado, eu achei tão legal você falar o aprendizado. Aí eu vou dar uma pitada de numerologia. O maior desafio numerológico de um ser humano que habita o planeta Terra é colocar em prática o seu aprendizado com o seu número de destino. E aí você complementa. Example. O porquê. Para nascer, eu precisei de 8 dígitos. Estamos no mês de agosto. O ano que eu nasci, o mês e o dia. São 8 dígitos. Aquilo que eu vou colher é o meu aprendizado quando eu faço a somatória toda, que a redução dele me dá o meu número de destino. Porque eu preciso cumprir com o meu destino e não com o destino dos meus pais. E aí é onde entra muitas crenças, não é, Isis? Exatamente. E é uma coisa muito importante, né?
Porque muitas pessoas falam assim: ah, eu acredito em Deus. Ah, bonito, né? Olha que coisa legal, né? Maravilhosa. Eu acredito em Deus. Mas que Deus você acredita? Você acredita num Deus que vai te castigar, que vai te julgar, que vai te penalizar, que vai te fiscalizar, que vai colocar registro de tudo que você faz, que vai ficar olhando você 24 horas que você está fazendo de certo e de errado? Então, logicamente que você vai reproduzir na sua vida isso, aquilo que você acredita. Se você acredita num Deus amoroso, num Deus que acolhe, num Deus que dá para você aquilo que você precisa, então você vai viver a sua vida dessa forma. Em abundância. Né? Então, a nossa crença, ou as nossas crenças, determinam aquilo que a gente vai viver. Certa vez eu vou contar um caos, que eu gosto de contar causos. Né? Adoro! E a gente gosta de ouvir. Com certeza! Né? Eu vou contar para ficar interessante. Não? Certa vez eu tinha feito, né, um programa realmente, e depois saí para tomar um café com umas senhoras, e no meio da conversa, essa senhora convidou para ir na casa dela para tomar café. Falou: olha, você pode ir na minha casa tomar café. Minha casa é pobre, mas é limpinha. Olha só. Aí eu olhei para a cara dela, né, porque a pessoa, né, passa a bola, eu chuto, né? Falei: olha, veja bem, observe bem o que você está dizendo. Você está dizendo que a sua casa é pobre, mas é limpa. Eu estou entendendo que você está dizendo que se ela fosse rica, ela seria suja. Ou seja, no fundo dessa questão, você está me dizendo que ter dinheiro é sujo. Essa é uma crença muito, muito forte na vida da gente. É mesmo. Se eu tenho a crença de que o dinheiro é sujo, por que eu vou querer o dinheiro na minha vida? Automaticamente eu vou vibrar na escassez. Para mim, para eu ser uma boa pessoa, eu tenho que ficar sem dinheiro. Aí a nossa vida funciona assim. Você não entende por que você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro por quê? Porque você não se permite ter o dinheiro. Porque se você ter o dinheiro, você vai ser mal visto, você vai ser um pecador. E é uma série de crenças que vão se revelando em E relação essas a crenças que você está citando, dessas frases, né? Repetitivas, que você falou. Tem até um jeito que fala aqui no interior, né? Nós somos pobres, mas somos limpinhos, né? Eu nem sei quem é a pessoa com que ele está citando, mas eu fiquei pensando assim comigo. A gente repete, se torna a crença, porque aquilo E passa de geração a geração. Exatamente. fixa na nossa mente, né? E ao retomarmos a esse ponto, quais são as dicas que você deixa para que a gente reconstrua esse caminho? Então, primeiro é entender e perceber quais são as nossas crenças. Né? O que está movimentando a nossa vida, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, por exemplo, em dedo podre, né? Já. Aquela pessoa, né? Dê Né? exemplos, Né? por favor, do dedo Da onde podre. que vem esse dedo podre? Vem de uma crença de que eu não posso ter um relacionamento saudável. Não é ninguém que está fazendo isso comigo, né? Como já foi falado aqui, né? A gente fica procurando culpados, né? Culpados. Isso aqui, meu chefe, meu vizinho, não tem nada a ver. Né? A gente vai experimentar, é isso que eu quero que vocês entendam. A gente vai experimentar na nossa vida aquilo que a gente acredita. Né? A gente vai colocar em prática aquilo que a gente acredita. A vida é tão maravilhosa, a vida é tão abundante, a vida é tão próspera, o universo é tão sábio que ele a todo momento nos permite pelo menos duas possibilidades. Uma possibilidade é de você reforçar aquilo que você acredita e a outra possibilidade é de você mudar essa crença. Né? Todos os momentos da nossa vida a gente pode fazer isso. Todos os dias você acorda e todos os dias você pode escolher ser uma pessoa diferente. Mas o que a gente escolhe, via de regra? Continuar sendo a mesma pessoa. É mais fácil, né? Porque é mais Mais fácil, quentinho, exatamente né? isso. É mais É mais fácil. fácil, Mais né? aconchegante. Dá menos trabalho. Mais aconchegante, Né? verdade. Então a gente vai escolhendo, né, continuar com as nossas crenças. Né? Agora, eu tenho uma frase que é fantástica, que eu uso nos meus workshops, que é o seguinte: quem que ensina a gente a ter medo de barata? Boa pergunta. Boa pergunta. Disseram que ela é nojenta, né? Bom, eu tive eu tenho certeza que eu tenho medo de barata porque ela subiu na minha perna, mas assim, aí eu arranquei as calças, Tadinha fiquei da barata. seminua na frente dos pedreiros. Mas assim, é verdade. Então eu fiquei pensando assim comigo, mas eu nem sabia o que era. Só a sensação de que tinha um bicho que é nojento, que vem de um lugar nojento, e assim segue.
Exatamente. Então, as crenças, né, respondendo de maneira assim bem genérica, as crenças vêm de experiências que já aconteceram no passado e que vão sendo reforçadas, né? É óbvio que lá atrás, nossos antepassados passaram por situações difíceis, de fome, de miséria, de separação, de morte, né? Muitos tiveram que viajar, deixaram os seus parentes, muitos viveram guerras terríveis, nós tivemos aí doenças, né, que dizimaram muitas pessoas. Então, aconteceram situações que foram muito fortes e obrigaram as pessoas a tomarem certas atitudes, né? E com isso, a coisa foi se repetindo. Hoje, nós temos uma outra realidade, né? Aquilo que serviu naquela época pode não servir hoje. Lógico, aquilo que está servindo a gente continua, mas tem coisa que não serve mais. E a gente não para pensar aquilo que serve, aquilo que não serve, aquilo que vai nos beneficiar ou não. A gente simplesmente repete. E quando a gente repete, nós estamos na inconsciência, né? Essa que é a questão. A crença, quando eu falo em crença, é aquilo que a gente toma como absoluto sem questionar se é verdade ou não. Alguém falou, está falado. Isis, até com objetos, né? Tudo. Objetos do passado. Tudo. E você fica idolatrando isso, aquilo não serve mais pra gente naquele momento. Exatamente. Está ultrapassado, mas a gente fica lá, mas foi do meu pai, do meu avô, do meu tio. Não é assim? É assim. Vou fazer uma provocação para vocês aqui, para a gente perceber, por exemplo, que tipo de crença está movimentando a gente. Ah, que ótimo. Vou contar um caos aqui. Certa vez eu estava vindo para cá, aqui para São José, eu dei uma passada ali por Santa Branca, e a hora que eu passei em Santa Branca, o policial estava ali, né, como costuma acontecer, ele parou o carro, eu apresentei o documento e tal, ele olhou, pegou o documento e tal, olhou o carro bonitinho, tal, passou um tempo, deu umas olhadas no carro e tal. Aí ele falou o seguinte: Isis, falou, seu Isis, olha, eu tô vendo lá que o seu pneu traseiro tá um pouquinho gasto, né? Acho que já tá na hora de o senhor trocar. Aí eu falei, nossa, que legal, agradeço. E fui embora. Aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que ele queria? O que dizem é dinheiro. Vou falar a verdade. O que vocês acham todo que mundo ele ficou em queria? silêncio. O que ele queria? Eu ouço dizer Ser que prestativo. eles querem... Ser prestativo. Então, do melhor Então, a possível seria resposta, isso. eu não vou deixar vocês responderem, não, tá? A resposta vai dizer qual que é a sua crença em relação a isso. Eu achei fantástico a atitude daquele senhor. Sim. Ele se preocupou comigo. Uhum, sim. Né? Então, observem a resposta que você deu para esse caso, para você entender qual que é a sua crença em relação a isso. É exatamente. O que eu sempre ouvi, meu pai trabalhou a vida inteira na estrada. A vida inteira não. Depois ele teve só para te contar. Que é aí que você percebe de onde vêm as questões, né? Trabalhou muito tempo na estrada, depois ele teve uma empresa e não ficou tanto na estrada. Então ele chegava muito nervoso e já no portão, na entrada, dizia: aquele Abençoado, filho de Deus perfeito, chamado guarda. Palavra Obrigada, do poder, hein? amiga. Obrigada. Adorei, Raia. Gostei, amiga, gostei. Parou o caminhão e fez isso, fez aquilo. Eu ouvi tantas vezes, quando eu vi um comando, eu falava: vai tirar dinheiro da gente. E não é sempre que acontece isso, não. Então, Você tem toda a razão. e aí a gente Da onde percebe como é que advém? as crenças vão passando. Da onde advêm as crenças, né? As crenças não são nossas. Crenças são verdades que foram colocadas pra gente e nós assumimos como absolutas. Sim. Óbvio, geralmente são pessoas que têm autoridade sobre nós que vão ditar isso como verdade, porque foi uma experiência deles, né? E essas pessoas, Isis, que não fazem ideia disso, né? Porque viram um automático, né? Que nós aqui estamos conversando, sempre falando de terapia, sempre falando de crença, mas tem pessoas que estão vivendo que falam assim: nossa, para ter dinheiro, tem que suar muito, tem que ralar, tem que trabalhar, tem que sofrer, tem que isso, tem que aquilo. Tem que dar E as duro. pessoas acreditam e vivem isso. Né? E de repente vai que tem alguma dessas pessoas assistindo o programa no dia 21. O que a gente pode falar para essa pessoa? Né? Porque nós que estamos... É mudar, você já falou aqui, né? É acordar e pensar diferente. Mas ela não estava nem pensando, ela acabou de ouvir falar disso.
Não se trata lógico, a mudança é interessante e às vezes até necessária. Mas lógico que quando você fala isso de maneira assim bem crua, fica muito difícil. Mas o que eu proponho é que a pessoa pelo menos experimente, né? Arrasou. Pelo menos experimente. Sim. Tudo bem, você gosta de lasanha, você vai comer lasanha todo dia? Ótimo, tudo bem, né? Mas de repente você pode experimentar uma outra coisa, por que não? Sim. Experimenta. Veja se é bom, se é gostoso ou não. Se não for, não pega. Mas de repente é. Então, o segredo é só esse, experimentar. Por que nós estamos falando aqui? A gente vivencia as crenças que nós acreditamos. Sim. Então, nós geramos para nós experiências com base naquilo que a gente acredita. Para a gente descriar a nossa crença, é interessante experimentar uma coisa diferente. Então, no exemplo que eu dei para vocês do guarda lá. Uhum. Então, eu acredito piamente que aquele senhor estava preocupado comigo. E isso vai me envolver o meu dia. Agora, se eu tiver um letreiro aqui dizendo aqui, todo policial é desonesto, mesmo que o policial seja honesto, mesmo que realmente ele tenha se preocupado comigo, o que eu vou pensar? Uhum. Entende? Perfeitamente. Então, o segredo é experimentar, né? Como já foi dito, a gente não pode mudar o passado. O que já passou, já passou. O que você vai fazer? O leite já derramou, né? Não pode fazer nada, uma né? coalhada. Hã? Junte e faça uma coalhada Mas o ou leite tá no queijo chão, né? suíço. O leite O tá chão derramado já no foi, chão. arruma Não dá outro. para você fazer isso, né? Nem a Já coalhada. aconteceu, então você não pode fazer nada com o passado, né? Isis, Mas você pode experimentar uma coisa diferente. Sim. Isis, quais seriam os starts, né, para que uma pessoa desconstruísse essas crenças? Seria por alguém ou ela faz isso por si mesma? Olha, graças a Deus, e Deus é muito misericordioso, né? Deus, né, é um ser realmente que nos coloca à disposição vários recursos. Não tem só uma saída, existem várias saídas. Na verdade, é muito mais do que isso, né? Bem, o problema já tem a solução, né? Não é uma coisa que fica esperando, já está ali do lado. A gente é que não tem olhos para ver, é diferente, né? Então, nessa sua pergunta, né, que se traduz realmente numa questão muito profunda, né? O que a gente precisa de fato, né? O segredo que eu falei, experimentar, não tem jeito, é experimentar. Você só vai ter a consciência experimentando. Porque é muito fácil falar, né? Já foi dito aqui, né? É muito fácil resolver o problema do outro. Faz isso, Sim. faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas só quem está vivendo é que sabe, né? Então, vamos pelo menos pensar na possibilidade de que de repente pode ser diferente e experimentar. Não quer dizer que vai dar certo, né? Mas pode dar certo. Mas o que eu perguntei é o que faz, na sua opinião, obviamente, que uma pessoa desperte para essa busca. Isso. Eu vou dar um exemplo da Ana Sim. Bacos, né? Ela fez um programa anterior com a gente e ela contando sobre... Ela está aqui presente Uhum. e pode também Sim, e eu ouvi. passar algumas ideias. Ela estava numa situação em que ela é ainda uma profissional muito competente e, de repente, vem um chamado de desconstrói isso e constrói outro lugar. Então, caiu a casa. Começa a reconstruir a casa em outro lugar. Ela pode escolher sentar e chorar, né, Ana? Sim, exatamente. Ou ela escolheu, obviamente, lutar e continuar. Por isso está aqui conosco, graças a Deus. Mas o que move uma pessoa a reconstruir? Isso, é isso que eu estou falando. Existem várias possibilidades. Mas dentro do espírita, por exemplo, tem um jargão muito interessante. Ou pelo amor ou pela dor, né? Sim. É um jargão muito famoso, né? Como eu sou muito metido, né? Eu com meu amigo filósofo, nós criamos também uma outra teoria. A teoria da satisfação e saturação. Chega uma hora que você está tão saturado da coisa que você vai mudar. Ou seja, eu gosto de lasanha. Eu vou comer lasanha. Chega uma hora que eu estou tão enfastiado de lasanha que eu vou procurar outra coisa. Essa é a saturação. Mas existe a satisfação. Eu provei a lasanha está maravilhosa. Eu adoro lasanha. Mas eu também me permito experimentar outra coisa. Agora eu vou pegar, de repente, uma salada, né? Entendeu? Então,
Esses são os dois pontos básicos. Ou a saturação, ou seja, a vida vai te conduzindo a situações em que você vai ter que largar o saco mesmo. O saco já encheu, não tem mais como encher, e você vai ser obrigado a largar. Ou então você, por livre e espontânea vontade, você opta antes que o saco encha e você largar o saco. Às vezes até estoura, né? Às vezes até. E o pior não é isso. O pior é que enquanto você carrega o saco, as suas costas vão, né, doendo, o seu corpo vai se maltratando e você não vai percebendo, né? Então o interessante é experimentar. Não quer dizer que vai dar certo. Ninguém pode prometer que vai dar certo. Mas se você não experimentar, você não vai saber. Eu digo que nós nos acostumamos com o que é bom e com o que é ruim também. Tudo. E você não percebe a diferença. Exatamente. Você só se acostuma. É verdade. Quando eu faço o atendimento com os meus clientes da hipnose, em uma das sessões eu vou até a concepção, né? E eu costumo avisar os clientes, falei, olha, pode ser que você sinta um vazio aí. Porque nós estamos tão acostumados a viver com aquela dor, com aquela coisa, que às vezes a gente nem sabe que existe, que quando você faz a limpeza, tem pessoas que falam, nossa, eu acordei mal. Eu falei, porque você jogou alguma coisa fora, tá vazio, mas relaxa, vai passar. Né? Porque é isso, nós estamos acostumados a carregar aquela coisa que a gente carregou desde sempre. E são crenças não só da escassez, né? Exatamente. São crenças de diversos assuntos. E é possível, isso que é lindo hoje, E aí, né? tem uma coisa que vai apimentar mais a questão ainda. Porque eu estou falando de crença que nós aprendemos, nós, né, captamos esses ensinamentos de alguém. Mas dentro da ordem sistêmica, dentro da filosofia, da abordagem sistêmica, nós temos que os filhos, eles olham para a dor do sistema familiar. Os filhos, eles tentam resolver e curar o sistema. Então, na maioria das vezes, nós estamos carregando dores que não são nossas. Nós estamos tentando curar coisas que não são nossas. Então, a maioria das dores, a maioria dos sofrimentos que nós colocamos na nossa vida não são nossas. São sofrimentos daqueles que vieram antes e, por algum motivo, não puderam resolver a questão. Nós estamos olhando para isso. Graças a Deus nós estamos olhando. Olha que legal. Sim, nós estamos podendo olhar isso com certeza. profundidade. Mas talvez o meu pai e minha mãe não puderam. Né? No tempo do meu pai e da minha mãe nem existia psicólogo. No tempo do meu avô, sei lá, você nem... Talvez se você tivesse o padre para conversar, ainda conseguia alguma coisa. Então, nós, enquanto filhos desse sistema, nós olhamos para essa dor e reproduzimos ela por honra. Mãe, você foi infeliz. Eu também vou ser infeliz. Pai, você sofreu. Eu sou seu filho. Eu também vou sofrer. Então a gente traz para a nossa vida coisas que não puderam ser resolvidas daqueles que vieram antes da gente, que são esses deuses da nossa vida, né? O pai e a mãe são nossos deuses, né? Dentro dessa vida. Então eles nos trazem muitas coisas, inclusive as dores, né? E na maioria das vezes são inconscientes, né? Totalmente inconsciente, porque o que quer dizer inconsciente, né? É do alemão ambition, quer dizer, aquilo que não é visto, aquilo que não é sabido, né? Porque aquilo que você vê, de uma forma ou de outra, você dá um jeito. Se você vê uma pedra no seu sapato, você vai dar um jeito de tirar essa pedra. Mas se você sente a dor, mas você não vê a pedra, como é que você vai tirar, né? É por isso que o inconsciente é tão forte, a gente não consegue perceber. E aí eu estou entendendo você falar, eu estou te ouvindo, que há necessidade de ter um profissional para nos ajudar a tirar essa pedra do sapato. Quando eu trouxe para você a pergunta da quebra de paradigma, de olhar para essa escassez, no consultório, quando eu atendo, eu vejo que a pessoa foi em busca, infelizmente, do apoio, às vezes de forma já sofrida, sofrível, foi protelando, e aí, às vezes, há a necessidade de romper um relacionamento, de um filho trazer uma situação extremamente grave, que há pouco aconteceu comigo, que eu assisti, para que haja uma mudança. Porque eu ouvi você também dizer que nossos pais não tiveram psicólogos. Mas há pouco tempo
que eu ouço dizer que psicólogo não é para louco. Exatamente. Há pouco tempo. Mas antes era assim. Essa frase, no meu seio familiar, era muito forte. Então, esse profissional que ajuda a tirar essa pedra do sapato, é um profissional que é procurado? Você acha que isso ameniza a escassez? Bom, vamos por partes, porque é uma pergunta muito interessante. Primeiro, eu tenho a convicção de que a gente não precisa de nada. Essa história de que você tem que, também é uma determinação de alguma coisa. A gente não tem que nada. Mas é interessante, é diferente. Porque se você faz uma coisa obrigada, essa coisa não funciona porque é obrigado. Perfeito. Né? 30 minutos. Tá? Então veja bem, o que acontece? É o que eu falei, o universo, a vida é muito abundante, é muito próspera, basta você querer pegar, né? Então, tem uma frase de um outro mestre indiano que ele faz o seguinte, olha, às vezes uma pessoa se ilumina olhando o pôr do sol, sentindo a brisa do rosto. Outras vezes ela precisa levar uma chinelada na cabeça, né? Então, a gente não precisa de nada. Tem pessoas que vão ouvir esse programa e vão fazer uma revolução na vida delas. Agora, tem outros que vão ficar aí patinando e vão chegar num profissional, né? Sim, e tem pessoas que mesmo com profissionais e profissionais não vão sair do lugar. Então a gente tem, é interessante a gente tirar essa coisa de que a gente é obrigado a fazer. A gente não tem que fazer nada, mas é interessante. Então a gente tem que trocar a obrigação pelo ser interessante fazer, ser bom. É por isso que eu estou falando, vamos experimentar, vai lá. Ah, não conheço psicologia, vai lá então, experimenta o psicólogo. Eu trabalho com constelação. Vai lá, participa de uma constelação. Ouça um rádio, olha que coisa maravilhosa. Nós estamos aqui disponibilizando um programa que está o quê? Né? Tirando a pessoa da caixinha. É, exatamente, né? essa é a ideia. Então vamos experimentar sair da caixinha. Porque é aquela história, o ninho é gostoso, mas o ninho também mata. Se você ficar no ninho, você morre. Né? A zona de conforto é uma merda. É verdade. A zona de conforto é uma merda. Ela te protege, ela te aquece, mas também ela te mata. A zona de conforto não deixa você enxergar a sua própria coragem. Exatamente. Veja que coisa, né? Nossa, é Na verdade, zona de conforto, Ana. a gente depende dos outros. Exatamente. Né? Vou contar um outro caso também interessante para vocês Ótimo. perceberem, né, essa dinâmica. Nós estamos falando da escassez, mas justamente porque a escassez ela é provocada na nossa vida por aquilo que a gente acredita. Então, certa vez nós estávamos fazendo uma confraternização de família, né? Então nós convocamos todos os parentes possíveis, né? E nós saímos para passear, fomos num sítio, passamos o dia lá, e na hora do almoço nós fomos num restaurante, um restaurante muito gostoso, numa cidadezinha pequena. E aí foi lá um almoço muito gostoso, realmente a comida bem gostosa. E teve uma pessoa da família que veio convidada, né? Realmente ela tinha poucos recursos e tal, ela veio e nós da família pagamos tudo. E aí o que aconteceu? Nós almoçamos, teve lá sobremesa, café, sorvete, essas coisas tudo, né? Como a gente costuma ter numa reunião familiar, né? E aí foi muito interessante, né? É assim, quando a pessoa põe a bola, eu chuto mesmo, não tem jeito. Então, essa pessoa chegou, depois de tudo, depois de ter comido, depois de feita a sobremesa, ela olhou para a conta, porque veio a conta, né? Já tinha sido paga a conta, mas veio a conta lá. Ela olhou aqui, nossa senhora, quantos salários eu vou ter que ter para conseguir pagar uma coisa dessa? Ah, meu pai. Aí eu que estava na frente dela e ouvi isso, eu falei, olha, você não está entendendo. Já está pago. É isso que eu estou falando. Você está olhando para a escassez, mas você já recebeu, você já passeou, você já comeu, você já se divertiu, já tomou até cafezinho, de graça, você não pagou nada. Por que você está olhando para a escassez? Perfeito. Em vez de você agradecer tudo que você recebeu, você está preocupado do seu sacrifício O que falta? com o que falta. Então é nisso que a gente está vibrando, as pessoas estão vibrando nisso. Elas não percebem as bênçãos que estão sendo colocadas na vida. Perfeito. E elas ficam preocupadas com a escassez. Elas não percebem que elas estão vivas. E a vida é a maior bênção que nós temos. E a vida é um bem impagável, a gente não consegue pagar a vida.
Né? Eu concordo. Você me fez lembrar de uma história muito interessante. Eu tenho uma prima, par de mãe, e o sonho dela era conhecer o Rio de Janeiro. E ela é uma das primas que nunca tinha ido no Rio de Janeiro. Nem saído lá do interior do Maranhão. E aí... Foi 3 interiores. Você não tem noção. O meu tio, que é tio dela, tinha a opção de ir para o Maranhão já pela 10ª vez, sei lá, porque ele mora no Rio. E aí ele falou assim para os filhos que ele ganhou de presente: eu posso trazer a minha sobrinha? Que ela vai ver todo mundo. E aí ele falou: pai, a passagem é sua, você faz o que você quiser. E aí ele trouxe essa parente nossa. Mas essa mulher agradecia tanto, Isis, assim, e ela falou assim uma coisa muito interessante. Gente, eu fiz uma oração para Deus e pedi: eu quero conhecer o Rio de Janeiro e ver meus parentes. Olha o quanto ela vibrou na energia da prosperidade. Acho bem legal. Eu ouço você falar, Isis, e fico pensando assim, né? Em todo momento, eu ouço muitas pessoas fazendo listas do que é negativo. E a minha mãe tem 82 anos, ela fica assim: então, mas você tem uma coisa melhor para você falar? Ela fala: olha, sabe o que eu vi aqui? Um passarinho cantando. Você já notou que tem um passarinho cantando? Você que fala. É. Aí eu falei assim: mãe do céu. É isso. E aí vira uma outra pessoa que estava do meu lado e falou assim: gente, ela nem estudada é, né? Eu falei assim: então, aí todo rótulo possível vem junto, né? Você não é estudado, você não tem capacidade E não para. tem nada a ver com isso. E é bem interessante. Aconteceu isso hoje. Que ela me ligou e falou: você viu algum passarinho cantando? Eu estou ouvindo aqui. É interessante, né? A mudança. A mudança de hábito dá uma iluminada assim na minha fala. Totalmente. Mas veja bem, não é questão de ser aqui, dar uma de poliana e dizer que as coisas não existem. Não se trata disso. Sim. Mas de dar o verdadeiro lugar. Né? As pessoas ficam presas naquilo que já aconteceu. Né? E esquecem as bênçãos. Né? E isso é notório. Você pega, por exemplo, um jornal. 90% do jornal é desgraça. Você pega a televisão, trocentos programas de desgraça, e o povo fica vibrando naquilo, né? Exato. Né? Então Triste. você está só realimentando aquela coisa. Aquela energia. Né? Então não se trata de dar uma de poliana e fingir que não existe crime, que não é isso. Mas entender que a gente tem a possibilidade de escolher outras coisas. Então eu poderia ter escolhido pensar que aquele policial estava querendo algo mais, né? Poderia, né? Porque tudo levava a crer, né? Mas eu não. Eu acredito piamente que aquele senhor estava preocupado com a minha segurança. E tanto que ele falou: olha, eu recomendo que na próxima, né, assim que você chegar na sua cidade, vá lá e verifique esse pneu. Então ele foi de uma cortesia assim ímpar. A sua vibração. Mas você só vai ver isso se você estiver livre dessa mecha mesmo de... Ou entrar em contato com ela e dizer: eu escolho não repetir essa crença. Exatamente. Aí a cada segundo e milésimo de segundo do nosso dia. Exatamente. Infelizmente, temos que encerrar o programa. Estamos em 40 minutos, Já? né? Passamos um pouco do tempo. Nem mas... pude contar mais causas. Olha aí. Mas não faltarão oportunidades. Eu estava pensando Volte nisso para também, contar mais viu? causos. Chamá-lo novamente, porque nós gostamos dos causos. E essa é a proposta que eu fiz para ele. Exatamente. Foi? Vai ter mais um programa dele ao vivo. Ó, Então o Combinado? próximo ao vivo é contigo? Tem que definir data. Já pode definir data. Isso, Sabemos exatamente. que a agenda Certo, dele Isis? é movimentada, mas nós vamos nos organizar. Se certo? não for no Isso próximo, mesmo. vai ser no outro. Isso tudo depende da agenda dele agora. Convite no ar. Setembro. Exatamente. Setembro. Meio das primaveras. Certo. Maravilha. Vai estar mais Prazer. quente aqui, mas tudo bem. Bem, eu gostaria de agradecê-lo pela oportunidade de ouvi-lo, né, do aprendizado que nos trouxe, reflexões extremamente importantes. Fiquei muito presa na palavra não tem que, mas experimente, né, algumas coisas. Eu senti muito isso quando você falou, que é uma frase que eu tento também empregar e às vezes escorrego. Quem nunca? Exatamente.
Mas a gente sabe que nós estamos aqui para aprender, né? É uma evolução constante. Quero agradecê-lo. A Prosa Criativa está aberto para você retornar e será um grande prazer. Quem mais agora? Começa para cá? Eu agradeço e tenho uma dica bem rapidinha. Mude a sua vibração e aí você vai sair da escassez. Acredite. Faremos isso. Treino, gente. A escassez não é só do dinheiro, é em tudo que você possa sentir que esteja vibrando negativamente. Mudou a vibração, tudo muda. O mundo muda. Beijo de luz. Gratidão. Eu vou dar boa noite, porque eu nunca dou, sabe? Eu sou a pessoa mais educada do programa. Boa noite, boa semana, que vocês sejam abençoados. Luciana. Prazer imenso estar aqui com vocês. Nossa entrevista foi maravilhosa. Isis vai voltar, que delícia. Um assunto maravilhoso. E realmente, vamos parar de vibrar na escassez, né? Escassez de tudo. Então, não tá conseguindo? Muda de pensamento, então. Vamos pensar em outra coisa, vamos pensar em coisas boas. O que eu fiz que foi maravilhoso? Então, vamos vibrar no positivo, porque aí tudo flui mais leve. Beijo, beijo, até a próxima. Ana Bacos? Também muita gratidão por estar aqui, agradecer o Isis para trazer esses conhecimentos para a gente. E é exatamente isso, vibrar. Quando você acordar pela manhã, né, Isis? O que eu vou fazer agora? Você vai fazer muitas coisas, é só sair da cama, abre o olho e sair da cama. Muita, sorrindo, né? Feliz. Receba a bênção de ter acordado, né? Exatamente, Não é? Então, boa noite para vocês. Eu passo para a Babi. Bom, muito obrigada a toda a equipe do Prosa Criativa. Obrigada, Isis, pela sua participação. E vamos vibrar para coisas boas. Com Tá? certeza. É isso aí. E boa noite, excelente semana e até o próximo programa. O Isis se despedir. Isso, aí eu só estou despedindo já para vocês. Eu agradeço o convite, é realmente maravilhoso estar aqui, poder contribuir com isso. E se a gente tinha dúvida de que as mulheres dominam o mundo, aqui é praticamente certeza. Né? E isso é muito bom, né? Porque realmente quando o mundo for dominado diretamente para as mulheres, nós vamos ter uma coisa mais tranquila, né? O homem é muito ainda radical, né? Mas eu agradeço a oportunidade, é muito gostoso Energia poder falar, forte. né? Poder compartilhar. E veja bem, não tome isso que eu estou falando aqui como verdade absoluta. Não vamos criar mais crenças. Simplesmente experimente. Veja se faz sentido ou não. É só isso, né? Vive em si. Vive em si e veja, né? Se permita experimentar. É isso. Muito obrigado. Muito Gratidão, obrigada. Isis. Eu não tinha agradecido também você, viu? Nossa, Vou fazer uma numeróloga. lista. Espero que você tenha se conectado conosco e que possa compartilhar esse vídeo e estar conosco toda segunda-feira. Prosa Criativa. Um programa que pensa fora da caixa. Boa noite, gratidão. Falou. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Você ouviu Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira. Excelente semana a todos!